Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 2 de fevereiro de 2021. Nós vamos começar o estudo sobre as duas ressurreições. Este é o vídeo 39 e é mais um estudo avulso, que nós vamos trazer para vocês. Então nós vamos seguir esse roteiro aqui. Vamos ver a definição de ressurreição. Quais são as duas ressurreições? Quem ressuscitará? A primeira ressurreição, outros casos de pessoas que reviveram, o corpo glorioso, a segunda ressurreição e uma conclusão. Então vamos ver a definição. Então, ressurreição é ressurgir dos mortos, ou seja, surgir novamente dos mortos. Então, isso é ressurreição. Quais são? Estão previstas na Bíblia duas ressurreições, com um intervalo entre elas de 1000 anos. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Diz assim: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então ele está falando aqui dos mortos salvos, que ressuscitaram, E o restante dos mortos, ou seja, aqui está falando dos não salvos, não voltou a viver, ou seja, não ressuscitou até se completarem 1000 anos. Então tem um intervalo entre a primeira e a segunda ressurreição de 1000 anos. A primeira ressurreição, para nós aqui da igreja, ela será na vinda de Cristo. É a ressurreição da vida e é para os justos. A gente vai estudar com calma, que essa primeira ressurreição ela tem 3 etapas. Mas, no nosso caso, o que interessa na atual dispensação é a vinda de Cristo para buscar a igreja. A segunda ressurreição será após o milênio. É a ressurreição para a condenação e é para os não salvos, para os injustos. Depois eu fiz um mapa, a gente vai ver daqui para frente. O profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2, ele fala das duas ressurreições. Ele diz o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, todos os mortos, segundo Daniel, vão acordar, no caso, vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. A gente viu que é no espaço de 1000 anos, da primeira e a segunda. Agora, o 3. Quem ressuscitará? Bom, a Bíblia ensina que todos os mortos hão de ressuscitar, todos, salvos ou não salvos. Atos 24:15 diz o seguinte: e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aqui está no livro de Atos, escrito por Lucas, mas ele está falando a defesa de Paulo, Paulo estava se defendendo, lá perante os romanos. Então ele estava dizendo o seguinte, que ele, Paulo, eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens, dos discípulos, de que haverá ressurreição tanto do justo como dos injustos. Então Paulo sabia o que falava. A doutrina da ressurreição, ela trata exclusivamente dos corpos mortos, porque vivo não ressuscita. Os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento serão transformados. Paulo falou isso lá na carta 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17. A gente leu isso aí no arrebatamento, no estudo do arrebatamento. Que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados, ou seja, pegam um corpo glorioso. Vamos então falar da primeira ressurreição. É a ressurreição dos mortos salvos, de quem aceitou Cristo. E é comparada à colheita de trigo, conforme Levítico 23, versos. A gente vai ler o 10 e o 22, mas todo esse capítulo aqui fala da colheita. As instruções sobre a colheita, aqui no livro de Levítico, é um tipo da ressurreição, tendo Cristo como as primícias, ou seja, Cristo é o primeiro a ressuscitar. Olha só o que diz, o Levítico capítulo 23, versos 10 e 22. Então vou pegar o verso 10. Quando vocês entrarem na terra que lhes dou, que é Deus falando para os israelitas, e fizerem a colheita,
Então, quando os judeus, né, os israelitas, chegarem em Canaã, a terra que Deus prometeu, ó, quando vocês, israelitas, entrarem na terra, ou seja, em Canaã, que lhes dou, e fizerem colheita, tragam ao sacerdote, aqui o sacerdote fazia o serviço religioso lá do tabernáculo, um feixe do primeiro cereal que colherem. Então, o primeiro cereal, que está falando de primícias, então era para o sacerdote. Traga para o sacerdote. Então era oferecida a Deus. Verso 22. Quando fizerem a colheita, e essa colheita aqui está falando da colheita geral, né? A grande colheita. Então, quando fizer a colheita, então primeiro pegaram o primeiro cereal e entregaram para o sacerdote. Quando fizer a colheita propriamente dita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, ou seja, os cantos, as quinas, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Então, eles iam colhendo aquelas espigas que caíam, não era para pegar, deixa lá. Então, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, tinha aqui o primeiro cereal, tinha a grande colheita, e depois tinha aquelas que ficavam nos cantos, nas extremidades, e as espigas caídas. Não pega não, deixa. Que depois vinham os pobres, necessitados, e eles se alimentavam daquelas que eram deixadas para trás. Pois bem, essa colheita, ela mostra que a primeira ressurreição se divide em 3 etapas. Por quê? Porque havia as primícias, os primeiros frutos que a gente leu, né? Que era o primeiro molho. Havia a safra maior, ou a colheita. E havia os rabiscos, ou seja, as espigas restantes que deviam ser deixadas para os pobres. Então, essa colheita ela é um tipo da ressurreição. Então, tinha essas 3 características. As primícias entregava para o sacerdote. Depois, aí sim, colhia a safra maior, né, a colheita maior. E aquelas que caíam, né, e ficavam nos cantos, era deixada para trás. Ia ser útil. Então, eu fiz esse desenho aqui, ó. Isso aqui, quando eu falei sobre as 70 semanas de Daniel, eu fiz esse desenho, mas aí aproveitei. Nós vamos pegar aqui, ó, da igreja para frente, porque nós estamos aqui na dispensação da igreja, dispensação da graça. E nós estamos aqui no finalzinho da dispensação da graça, esperando a volta de Cristo. Então, olha só, aquelas 3 fases que eu falei lá, né? A ressurreição de Cristo equivale aos primeiros frutos, Levítico 23, 10. Levítico 23, 10, aqui, ó. Quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, traga ao sacerdote um feixe do primeiro cereal. Isso aqui aponta para Cristo. Então, aqui fala a morte e ressurreição de Cristo. E agora vamos ficar aqui na ressurreição, né? Que o assunto é ressurreição. A ressurreição de Cristo, porque Ele é a primícia dos que dormem. Olha o que diz aqui, ó. Cristo, a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Paulo falando. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Mas, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, Cristo, primeiro, ele ressuscitou, e quando ele vier, está falando da volta de Cristo. Então, os que lhe pertencem serão ressuscitados. Voltando lá no desenho. Então, ó, Cristo foi o primeiro, né? Corresponde aqui a Levítico, primeiros frutos. Lá em Coríntios fala que ele foi o primeiro. Ó, a primícia dos que dormem. E depois, ó, quando ele vier, aí sim, ó, é o que está dizendo aqui, ó. Cristo primeiro. Depois, quando ele vier, ou seja, na próxima vinda de Cristo, está dividido em 2 partes, os que lhe pertencem. Então, vai ressuscitar. Então, aqui, ó, a volta de Cristo aqui. Então, ele põe fim a dispensação da graça, ou seja, a dispensação da igreja, ele põe fim aqui, ó. Então, quando Cristo vier aqui, ele vai arrebatar a igreja. Então, vai ter o arrebatamento da igreja, que é a grande colheita, que está lá em Levítico 22, a primeira parte. E a ressurreição dos mortos salvos. Então, acontece o que aqui? Primeiro, os mortos salvos de todos os tempos, tá? Desde Adão até o último que viver aqui por ocasião do arrebatamento, que for salvo, então, ele vai ser ressuscitado. Vai ressuscitar dos mortos salvos. E vai acontecer o arrebatamento dos vivos salvos. Então, quem estiver vivo aqui, vai ser transformado. E quem estiver morto, no caso do salvo, vai ser
vai ressuscitar. Então nós já temos aqui, Cristo, a primícia, aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Vai acontecer por ocasião da volta dele, aqui é a primeira fase da segunda vinda. Os mortos salvos vão ressuscitar. Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses. E depois os mortos, serão... Ele ressuscita e os vivos serão transformados em corpo glorioso. Aí vem o quê? Depois do arrebatamento da igreja, tem um período de 7 anos, que é a grande tribulação. Nesse final aqui dos 7 anos, Cristo volta em glória. A gente viu que nesse período a igreja vai receber os galardões e vai participar das bodas do Cordeiro. Então aqui, nesse período de 7 anos, vai acontecer o quê? Vai ter os mártires da grande tribulação, aqueles que não se dobraram, não adoraram a besta, não aceitaram o seu número, nem o seu selo. Então a ressurreição dos mártires, que são os rabiscos, vai acontecer aqui. Então a ressurreição dos mortos salvos durante a grande tribulação. Então vai haver salvação aqui sim. Vai ser muito difícil, a pessoa ter que dar a própria vida. O que chama lá no Levítico, de os rabiscos. Vamos voltar aqui nos rabiscos. As espigas restantes que deviam ser deixadas para trás. Quando fizer a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para os estrangeiros. Então, aqui chama também de rabiscos, Então, essa aqui, o rabisco, são as espigas que eram deixadas para trás, são os mártires da tribulação. Essa safra maior que é a igreja e o salvo de todos os tempos, e as primícias aqui é Cristo. Então, a primeira ressurreição, ela tem 3 etapas. A gente vai ver depois. Aí depois, então teve aqui as etapas. A letra A, que é a ressurreição de Cristo, a primícia, arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos salvos. E aqui os mártires da grande tribulação. Esses 3 grupos fazem parte da primeira ressurreição. Então são 3 fases da primeira ressurreição. E os mortos não salvos, eles estão lá na sepultura, não vai acontecer nada, só vão ressuscitar no final do milênio. É por isso que fala lá em Apocalipse que 1000 anos não reviveram esses mortos aqui, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Porque 1000 anos a partir daqui da segunda vinda de Cristo, a segunda fase da segunda vinda, que é a ressurreição dos mártires aqui. A igreja já subiu aqui, e os mártires aqui. Então, daqui para cá, 1000 anos. Então, a segunda ressurreição ela é dos mortos ímpios de todos os tempos. Eles serão julgados e lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas a gente está falando aqui ainda da ressurreição. Mas é esse mapa aqui que eu quero que vocês entendam. Então, olha só. Cristo, as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, verso 20 e 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Mas, cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. No caso, os mortos do Antigo Testamento e os vivos serão transformados. Mateus 27, 52 e 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu queria só frisar aqui foi quando Cristo morreu, Primeiro o verso 51 fala que o véu do templo se rasgou, Aí os sepulcros se abriram, olha só, corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então, aqui a gente está falando da ressurreição, de Cristo. Os sepulcros se abriram. Então, muitas pessoas que eram salvas no Antigo Testamento, a Bíblia diz que eles ressuscitaram, saíram do sepulcro, só que saíram depois da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque Cristo tinha que ser a primícia, tinha que ser o primeiro, E apareceram muitos. Eu já volto aqui para explicar isso aqui. Colossenses 1,18. Ele, que é Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Cristo é a cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Então, ele tem que ser o primeiro em tudo. Ele é o 01 em tudo. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar aqui. Eu quero ler um comentário que eu tenho aqui na Bíblia do Dr.
Scofield, a Bíblia com anotações de Scofield sobre 27:52. Ele diz o seguinte, olha só. Embora a sepultura se abrisse por ocasião da morte de Cristo, os corpos não ressuscitaram até depois da ressurreição de Cristo. Então, eles só ressuscitaram depois que Cristo ressuscitou. Cristo é o primogênito entre os mortos e as primícias dos que dormem. Não se diz que esses corpos retornaram às sepulturas. Então, o que acontece? Um comentário aqui. Não está escrito em lugar nenhum que esses corpos dos santos, aqui, ó, os corpos muito santos, a Bíblia não fala que retornaram à sepultura. Na Bíblia de Estudo Genebra, ele diz o seguinte, a gente não sabe se ele retornou ou não, porque a Bíblia não fala. Também a gente não dá para saber se eles foram para o céu junto com Jesus, não fala. Só que o Scofield, ele se arriscou aqui, ele disse, ó, não se diz que esses corpos retornaram à sua sepultura. O feixe movido, lá em Levítico 23, que a gente leu 10, tipifica a ressurreição de Cristo, mas poderia parecer que a pluralidade estivesse implícita por causa do símbolo usado. Então, era enterrado um grão, né, um grão de trigo, e quando eles colheram um feixe. O feixe é um plural, né? Tem vários. Era um simples grão de trigo que caiu na terra quando da crucificação e sepultamento de Cristo. Então, Cristo, por exemplo, ele teve que morrer, porque quando você planta um grão, né, de milho, de arroz, você planta, ele morre para depois ele dar fruto, ele ressurgir. Aconteceu com Cristo, ele morreu e depois ele ressurgiu e deu fruto. Está lá em João 12:24. Foi um feixe que veio à tona na ressurreição, ou seja, Cristo e mais muitos corpos dos santos, como a gente viu. Subentende-se, aqui o Dr. Scofield está falando, subentende-se que esses santos foram com Cristo ressuscitado para o céu. Então, o Dr. Scofield, ele foi mais astuto, né, que a Bíblia de Genebra. Ele acha que esses santos aqui, eles ressuscitaram. E por que fala isso? Porque a pessoa que, no caso, que ressuscita, ele não volta mais a morrer. A gente vai ver daqui a pouco. Então, eu gostei desse comentário do Dr. Scofield. Vamos ver o próximo slide. A ordem da igreja. Então, a gente viu Cristo, a premissa, que é a letra A. B, a igreja. 1 Coríntios 15, 23, 51 e 52. O 23. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, Cristo já ressuscitou. E depois, quando ele vier agora, vai ser a hora da igreja. 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando aqui quando Cristo voltar, os salvos que estiverem vivos, eles não vão dormir, ou seja, não vão morrer, mas será transformado em um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os mortos, também fala os que dormem, né? Ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, em um corpo glorioso, não mais de carne e osso. E nós seremos transformados. Esse corpo nosso, carne e osso, será transformado em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. A igreja será a colheita maior de Levítico 23, 22a, né? Que é a colheita principal. Quando divulgamos a palavra de Deus, estamos semeando a boa semente. Em breve, Cristo vem para a grande colheita. Agora vamos ver o C, que são os mártires, né? Os rabiscos, as espigas caídas. Na vinda de Cristo para reinar, ou seja, é a segunda fase da segunda vinda, ele vem para reinar 1000 anos. Os mártires da grande tribulação ressuscitarão e receberão vida gloriosa para reinar com Cristo. Detalhe, nós vamos vir com Cristo, nós já subimos 7 anos antes. Apocalipse 20, o verso 4, a parte final, e o verso 5. João escreveu assim, ó, vi as almas dos que foram decapitados, os mártires, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles, os mártires,
ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a igreja está junto, reinando com Cristo 1000 anos. O restante dos mortos, no caso aqui os não salvos, porque todos os salvos a essa altura já ressuscitaram, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos, ou seja, até o final do milênio. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a letra A, B e C. Cristo, primeiro, a primícia, a igreja, a grande colheita, e os mártires da grande tribulação. Esses três fazem parte da primeira ressurreição. Estes mártires são os rabiscos, as espigas caídas, ou o restante de Levítico 23 e 22. Eu vou até repetir aqui. Quando fizer a colheita de sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem ajude as espigas caídas da sua colheita. Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Aqui tipifica os mártires da grande tribulação. Então, todos estes pertencem à primeira ressurreição, como acabei de falar, tanto a letra A, B e C. Porque vencer a morte por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por Cristo que nós vencemos. Ou seja, em Cristo nós somos mais que vencedores. Apocalipse 20, verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. A segunda morte é a segunda ressurreição, que é para a condenação eterna. E esses santos aqui, felizes e santos, participem da primeira ressurreição, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, durante 1000 anos, vão reinar ao lado de Cristo. Agora, outros casos de pessoas que reviveram. Eu não pus aqui ressuscitaram, já explico. Reviveram. Então, no Antigo Testamento, o filho da viúva de Serepta, está lá em 1 Reis 17, 23. Elias orou e o menino reviveu. Está lá, não vou ler não para a gente ganhar tempo. O filho da Sunamita, 2 Reis 4,35. Eliseu se estendeu sobre o menino e o menino reviveu. Um outro caso aqui do Antigo Testamento. O morto colocado na sepultura de Eliseu, 2 Reis 13:21. Então eles vinham, a tropa lá da guerra vinha, pegaram o morto, jogaram em cima onde estava Eliseu, a sepultura de Eliseu. Quando ele tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu, aquele defunto reviveu. Agora, no Novo Testamento, o filho da viúva da cidade de Naim, Lucas 17, de 11 a 15. A gente não vai ler, mas é muito conhecido isso aqui. A filha de Jairo, Lucas 8,35. A Bíblia diz, e o seu espírito voltou. O Lázaro, esse aqui é muito famoso, João 11,43. Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora. E ele reviveu. Dorcas, Atos 9,40. Pedro orou e a Bíblia diz que ela abriu os olhos. Eutico. Esse Eutico aqui, ele estava assistindo o discurso de Paulo. Paulo demorou muito, ele dormiu, caiu do 3º andar. Atos 20, de 9 a 12. No extenso discurso de Paulo, esse tal de Eutico caiu do 3º andar. Aí Paulo diz, a sua alma está nele, ou seja, Paulo foi lá e ele reviveu. Detalhe, estes casos não são propriamente casos de ressurreição, e sim de restauração à vida natural. Por quê? Todos eles, tanto do Antigo quanto aqui desse Novo Testamento que eu acabei de ler, eles tornaram a morrer. E os salvos ressuscitarão na vinda de Cristo. E a Bíblia diz que o salvo, a pessoa uma vez ressuscitada, ela não morre mais. Não morre mais. Olha só o que diz Lucas 20, 35 a 36. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, que somos nós os salvos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não pode mais morrer, ou seja, o salvo que ressuscitou não pode mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então, a pessoa que ela é ressuscitada, o santo que ressuscita, ele não pode mais morrer. Aí o que acontece? Todos isso aqui, Lázaro voltou a morrer, então quer dizer que ele não ressuscitou, ele reviveu. Que ressuscitar é pegar um corpo glorioso. Deixa eu ver aqui, vamos pegar esse aqui. Então, nos exemplos do Novo Testamento,
não consta a palavra ressurreição, só no título, que são notas do tradutor. Então a gente lendo aqui a Bíblia, às vezes, tem no título aqui, ó, esse título aqui são notas de quem traduziu a Bíblia. Ó, de quem traduziu a Bíblia. Mas o texto que foram escritos, né, pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos seguidores de Cristo, lá não tem a palavra ressurreição. Então, nos exemplos do Novo Testamento, em nenhum momento fala que eles ressuscitaram. Eles que tornaram a viver, né? Então, só nos títulos que são nota do tradutor. E o tradutor põe lá o que ele acha que deve, né? Por exemplo, tem aquela parábola do filho pródigo. Alguém colocou parábola do filho pródigo. Seria muito mais didático se colocasse a parábola do pai amoroso, que o foco ali é o pai amoroso. Então vamos agora falar do corpo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, abatido, esse corpo aqui de carne e osso, para se conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então ele vai transformar o nosso corpo num corpo glorioso. Tá? Como é que é a semelhança de Cristo? A gente não viu, não sabe como é que é. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que eu lhes digo, um mistério, Paulo falando aqui, ó. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa transformação se dará numa fração de segundo, ó, nós seremos transformados numa fração de segundo. Em 1 Coríntios 15, 52, a palavra traduzida para tempo no grego é átomo, um tempo reduzidíssimo. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então a palavra usada para tempo, que Paulo usou, é átomo. É como pestanejar, portanto todos devemos estar preparados para esse momento de tempo. É um pestanejar. Agora a segunda ressurreição ocorrerá, como a gente já viu, 1000 anos após a primeira e abrangerá todos os mortos ímpios, ou seja, não salvos de todos os tempos, desde Adão até o último que viver ali no final do milênio. Apocalipse 24c, a gente já leu algum trecho, mas vou ler de novo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. Aqui já está falando dos mártires na tribulação. E não tinham recebido a sua marca na testa. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos, isso aqui é os não salvos, não voltou a viver até que se completasse 1000 anos. Esta, falando agora dos mártires da igreja, é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então a ressurreição dos ímpios, ela não foi descrita na Bíblia. O que a Bíblia diz é que eles serão julgados, está em Apocalipse 20, de 11 a 15. A gente já viu no estudo de escatologia. Eles serão julgados, mas a Bíblia não diz como será a ressurreição dele. O corpo vai sair da sepultura, vai ter um corpo espiritual. O nosso é glorioso, dele vai ser um corpo espiritual, e eles vão para o lago de fogo. Tá? Eles vão para o lago de fogo. E concluímos que estão reservadas para o futuro 2 ressurreições, a do justo e a dos ímpios. A ressurreição constitui uma das principais doutrinas do cristianismo. 1 Coríntios 15, 12 e 14. Paulo falando aqui, ó. Na verdade está rebatendo um conceito errôneo lá dos coríntios. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, ou seja, incoerência. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então estava sendo incoerentes. Agora, resumindo agora o que a gente viu, ó, nós vimos a definição, né, que é ressurgido dos mortos, quais são, é a primeira e a segunda. Quem ressuscitará todos os mortos, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Vimos a primeira ressurreição, que está dividida em 3 etapas, Cristo a primícia, depois a igreja, a grande colheita, e os mártires são os rabiscos. Outros casos de pessoas que reviveram, esse reviveram não quer dizer que ressuscitaram, não.
Vimos o corpo glorioso, a segunda ressurreição e a conclusão. Então, se você gostou, você deixa o seu like, tá? E compartilhe com seus amigos. E lá no YouTube é só digitar Joel Martins da Silva, SJC, lá você tem os outros 38 vídeos. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.